A Rádio Gazeta apresenta Momento Agro. Informações do mundo rural, cotação, previsão do tempo, papo com especialista e os principais destaques da semana. Momento Agro. Bom dia, gente amiga. Bom dia para você que tá aí ligadinho na programação da Gazeta FM. Bom dia, Inton. Bom dia, ouvintes. Estamos chegando para mais um Momento Agro. Comigo, Inton José. E eu sou a Rose Ronquete e nós vamos juntos até às 8 da manhã deste sábado. Com fé em Deus, vamos juntos com o nosso Momento Agro, um programa produzido especialmente para você, produtor, produtora das regiões norte e noroeste do estado. Todos os sábados às 7 da manhã, você confere aqui no Momento Agro informações importantíssimas para as produções capixabas, como a previsão do tempo, agroturismo e sustentabilidade. E também vamos trazer a agenda de eventos e contar histórias inspiradoras de produtores. Se você quiser tirar alguma dúvida com um especialista, já fique à vontade e entre em contato conosco pelas redes sociais da Rádio Gazeta FM, no @Gazeta FM Norte, e envie a sua pergunta. E também pelo WhatsApp, viu, pessoal? 99511 1536. Vamos lá então, Rose, com os destaques do nosso programa de hoje? Vamos começar então. Preço do café Conilon e Arábica perdem força com o avanço da colheita. Exportação de mamão capixaba cresce 30% de janeiro a maio. Família do interior de Linhares conta trajetória de sucesso com o turismo rural iniciada há quase 30 anos. Produtores falam dos benefícios da polinização na produção de Conilon. Muito além do chocolate, pesquisas desenvolvidas no IFES Campos Linhares podem multiplicar o uso do cacau. Se prepare, está começando o seu Momento Agro deste sábado. A Semana Agro em destaque. Giro Agro. Vamos começar então, contando para os nossos ouvintes os assuntos que dominaram o agro durante esta semana que passou no nosso Giro Agro. Vamos lá então, hein? Tecnologia permite colher abacaxi em épocas de melhor preço no estado. Pesquisa desenvolvida pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPé, traz uma solução promissora para o controle da floração natural do abacaxi. A inovação permite que os produtores tenham mais domínio sobre o momento em que a planta floresce, o que significa uma possibilidade de escolher quando colher as frutas. Isso é feito por meio de uma aplicação de aviglicina, nome diferente, né, então? Verdade. Uma substância que inibe a produção do etileno, hormônio responsável por produzir a floração do abacaxi. Esse estúdio surgiu, pessoal, para resolver a floração natural desuniforme que acontece principalmente entre os meses de junho e agosto e acaba resultando em colheitas irregulares, aumento de custos e dificuldades no manejo da lavoura. Com essa tecnologia, foi possível ajudar no manejo do abacaxizeiro para produzir frutos com qualidade nas épocas de melhor preço para os agricultores. Segundo os resultados da pesquisa, a aplicação da aviglicina, que é a substância lá utilizada, quando feita corretamente antes do inverno, mostrou uma capacidade de inibir em até 80% a floração natural da fruta. E a pesquisa foi feita em parceria com pesquisadores da UFES. Preços do Conilon e Arábica perdem força com o avanço da colheita. Continua caindo, então, o preço verdade. do café. Os preços do café vêm realmente registrando fortes quedas nos últimos meses, Rose. O indicador CPE-Exalc do café robusta tipo 6, peneira 13 acima, a retirar do Espírito Santo, despencou a R$ 1.035,35 por saca de 60 quilos desde o pico de R$ 2.102,12 em 23 de janeiro, uma queda praticamente pela metade do valor registrado no auge. Já faz muita diferença, hein, então? Muita diferença. Já no Arábica, também aconteceu uma forte desvalorização. O indicador CPEA do tipo 6, bebida dura para melhor, posto na capital paulista, caiu R$ 1.008,36 por saca, ou 37,5% desde o recorde real da série histórica alcançado em 12 de fevereiro,
quando o valor da saca chegou a R$ 2.769,45. É uma queda considerável. E, de acordo com pesquisadores do CPEA, a queda nas cotações acontece apesar dos estoques nacionais e globais estarem apertados. O fator determinante tem sido o avanço da colheita no Brasil. Com a maior oferta disponível no mercado físico, os valores vêm sendo naturalmente corrigidos para baixo. Plataforma promete aproximar o Legislativo Capixaba dos produtores. Intitulado Observatório Agro do Legislativo do Espírito Santo, ou AgroLegs, é uma plataforma que reúne projetos legislativos e leis referentes ao setor agrícola do Estado. A ferramenta possibilita acompanhar as propostas em tramitação e as leis relacionadas ao agro dos últimos 3 anos. Além disso, é possível enviar sugestões de medidas na área por meio de caixa de contato disponibilizada no observatório. O AgroLegs é fruto de um termo de cooperação firmado entre a Assembleia Legislativa do Espírito Santo com a Federação da Agricultura do Espírito Santo, a FAES. A apresentação da plataforma aconteceu durante reunião do Sindicato Rural de Jaguaré, dentro da programação da 32ª Festa do Produtor Rural do município, que aconteceu no último final de semana. Aqui, então, é importante a gente observar e chamar a atenção dos produtores que essa pode ser uma ferramenta, pessoal, para a gente acompanhar o que os nossos deputados lá da Assembleia Legislativa, eles têm feito pelo agronegócio. É uma oportunidade para a gente ficar atento se aquele deputado que a gente votou, o que ele está fazendo aí para você que é produtor rural, ou mesmo que você não votou, se é um candidato, um deputado que vai se candidatar novamente, é uma oportunidade de você acompanhar o trabalho dele e o que eles têm feito pelo nosso agronegócio. Na semana que vem, eu vou trazer para vocês como é que a gente acessa essa plataforma, porque eu pesquisei tanto com a Alice quanto com a FAES, mas ninguém me respondeu ainda. Então, na semana que vem, eu vou continuar cobrando e vou trazer para vocês, porque esse pode ser um instrumento importantíssimo para a gente acompanhar o que os nossos deputados estão fazendo pelo agronegócio capixaba. Uma ferramenta de informação e fiscalização, né, Rose? Exatamente. Vamos então agora para o nosso quadro Agro em Números. O Agro em Números. Exportações de mamão capixaba crescem 30% de janeiro a maio. Informações da Agrostat, ferramenta do Ministério da Agricultura que fornece dados estatísticos sobre comércio exterior e exportações do agronegócio brasileiro, apontam que as exportações brasileiras de mamão registraram um aumento de 31,9% em valor e 31% em volume entre janeiro e maio deste ano em relação ao mesmo período de 2024. Nestes 5 meses, o Brasil embarcou mais de 23 mil toneladas da fruta, gerando um faturamento de 30,9 milhões de dólares. Vale ressaltar, então, que o Espírito Santo é o maior produtor e exportador nacional de mamão. E por aqui os resultados também foram positivos. As exportações aqui no estado passaram de 7,1 mil toneladas em 2024 para 9,6 mil toneladas neste ano. Outro destaque, Rose, é o seguinte: a safra de grãos 2024-2025 pode alcançar mais de 339 milhões de toneladas e superar a safra anterior. A produção brasileira de grãos para a safra 2024-2025 é estimada em 339,6 milhões de toneladas. Um volume recorde que representa aumento de 14,2%, ou 42,2 milhões de toneladas frente à colheita do ciclo anterior. É um avanço e tanto, né? Verdade. O resultado do levantamento feito pelo Conab foi divulgado na quinta-feira, dia 10, e reflete a combinação de fatores como clima favorável, ampliação da área plantada e também, Rose, maior investimento tecnológico. O aumento é puxado principalmente pela soja, seguida do milho e do arroz. Pergunte ao especialista.
Momento Agro, e agora com o quadro Pergunte ao Especialista. Você, meu amigo, minha amiga, tem alguma dúvida? Quer tirar a sua dúvida? Tem alguma pergunta para fazer para um especialista? Mande pelo WhatsApp 995 11 1536. A pergunta de hoje, Rose, vem do cafeicultor lá de Mantenópolis. O Pedro, ele quer saber como faz para iniciar um trabalho com abelhas na propriedade dele, com foco na polinização do café. Isso aí, então. O Pedro, ele ouviu a gente falando aqui nos 2 últimos programas sobre esse assunto e aí ele ficou com uma dúvida bem pertinente, né? De como começar, como que ele faz para ter essas abelhas. E aí nós fomos conversar com o presidente da Associação de Apicultores de Aracruz, a Apiara, o Lomir José da Silva. Ele, que também é técnico agrícola e trabalha com abelhas há mais de 30 anos. 10 deles com a polinização de café conilon. Vamos ouvir aí, Pedro, então, o que o Lomir te responde aí sobre esse assunto? Então, para ele iniciar uma atividade de meliponicultura, primeiro passo é ele fazer um cursozinho para entender o que é as abelhas, né? Uma espécie que é interessante para fazer polinização do café são as espécies das captrigonas. Essas abelhas, elas são boas, mas aí ele tem que conseguir. Como ele vai conseguir? Ou ele compra as abelhas ou ele captura. Mas a captura é demorada. Ele precisa se regularizar. Ele tem que fazer, no mínimo, o cadastro do meliponário no IDAF. Para fazer uma polinização bem feita, no mínimo, assim, o número recomendado são de 8 colmeias por hectare. Obrigada, Lomir, por esclarecer a dúvida do Pedro, lá de Mantenópolis. E você também pode mandar sua dúvida para os nossos canais de comunicação. Pelo telefone, qual é mesmo o telefone que eu nunca sei? 995 11 1536. Chegou a hora de botar música na conversa, Rose. Vamos colocar música na conversa, enquanto isso a gente vai tomar um café, então. Tá certo, e a música de hoje vai ser por nossa conta, hein? Você pode pedir a sua música. Qual música que marcou pra você aí na sua trajetória no campo, que tem uma relação com a sua atividade que você faz aí no dia a dia, que você recorda, que você gosta de matar saudades? Mande seu pedido musical pelo nosso WhatsApp, 995 11 1536. Hoje nós vamos ouvir aqui Chitãozinho e Chororó, Saudade da Minha Terra. Você que acompanha a programação do Momento Agro pelo YouTube e Spotify, olha, a música nós não podemos tocar, mas a programação segue normalmente com muita informação para você. Segue ligado, acompanhando e se informando aqui no nosso Momento Agro. Agora então nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais informações no nosso Momento Agro. E você fica aí ligadinho que na volta a gente vai falar de papo de especialista. Você está ouvindo Momento Agro. Todo sábado você ouve das 7 às 8 da manhã. Momento Agro, aqui na Rádio Gazeta. Rádio Gazeta. Papo de especialista. Estamos de volta, como a Rose bem lembrou, e com o quadro Papo de Especialista, com ele, que foi o protagonista dos últimos dias da semana que passou, né, Rose? Isso aí, então. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quarta-feira, dia 9, uma tarifa extra de importação de 50% para os produtos brasileiros. O presidente dos Estados Unidos anunciou então esse aumento aí de 50% sobre os produtos importados do Brasil. Se nada mudar, a previsão é que a medida entre em vigor agora, dia 1º de agosto. A notícia pegou a todos de surpresa. É preocupante para várias cadeias de produtos brasileiros, entre eles a celulose e o café, que são os produtos mais exportados do agronegócio brasileiro para os Estados Unidos. Só para se ter uma ideia, em 2024 o Espírito Santo exportou aproximadamente 270 milhões de dólares para os Estados Unidos. Isso aí, é uma movimentação grande e que merece atenção, não é, então? Verdade. Por isso, então, nós trouxemos aqui hoje, no nosso Papo de Especialista da semana, o secretário de Agricultura do Espírito Santo, Enio Bergoli. Obrigado, secretário, por estar sendo sempre solícito e participando aqui conosco, esclarecendo aos nossos ouvintes. Vamos começar então entendendo, secretário, de que maneira essa medida do governo americano pode afetar o Espírito Santo. Não é somente a cafeicultura e a celulose, por exemplo.
né? Se a gente pegar noz macadâmia, nós exportamos noz macadâmia, é um arranjo pequeno, mas 100% vai para os Estados Unidos. Esse ano, de janeiro a maio, 93% das exportações de pescado no Espírito Santo foram para os Estados Unidos, né? O Espírito Santo teve exportações significativas de ovos de galinha, né, nesses primeiros 5 meses do ano. 93% das exportações de ovos. 61% das exportações de gengibre que foram para os Estados Unidos nesses primeiros 5 meses, né? Então, assim, café solúvel, nesses primeiros 5 meses de exportações do Espírito Santo, quase 40% para os Estados Unidos. Então impacta também chocolate, derivado de cacau, impacta mamão. E em relação ao café, Enio, qual a situação do Espírito Santo? E aqui no Espírito Santo, né, essa tarifa de 50%, né, totalmente descabida, né? O mercado norte-americano é um importante mercado para os nossos cafés, né? Se nós pegarmos aí, né, a exportação de solúvel, né, cerca de 37% das exportações de café solúvel. Café solúvel, a matéria-prima básica é o café conilon, né? Vão para os Estados Unidos. Em termos de grão, com um percentual já um pouco menos, cerca de 7%, né, é que vai para os Estados Unidos, porque nós estamos exportando muito conilon e pouco arábica para os Estados Unidos. Mas é um mercado extremamente relevante, né, para as exportações do agro capixaba. Além do café, Enio, a gente tem também a celulose, né? Que é de muita importância aí o volume exportado para os Estados Unidos. De que forma o nosso estado ele pode ser impactado? A celulose é o segundo produto da pauta de exportações do agronegócio capixaba, né? No complexo do café, como um todo, no ano passado, a gente quase exportamos $2 bilhões para o mundo todo, né? E $1 bilhão, né, com celulose. Só que a celulose, aí é um detalhe muito importante, né? No ano passado, 51% do valor gerado de divisas, mais da metade, né, foi para os Estados Unidos. E este ano, pegando aí os dados que se tem de janeiro a maio, né, que já foram divulgados, né, ainda segue muito forte o mercado norte-americano, com 44%, né, das exportações capixabas para os Estados Unidos. Então, assim, é um setor que será fortemente impactado. Como avalia essa taxação do governo americano sobre os produtos brasileiros? Só que nós acreditamos, né, numa boa negociação do Brasil, porque não há cabimento nenhum, né, uma tarifa de 50% desses produtos. Obviamente, o país já começou a reagir, os Estados Unidos também exportam para o Brasil determinados produtos, aí se ele tenta se elevar a taxa para eles também, e vai chegar num consenso. Nós esperamos que não prospere, né, esse absurdo, que essa taxação que obviamente vai prejudicar muito a economia do país, né, o agro do país e o agro capixaba também. Nós também conversamos com o Marcos Matos, diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, a Secafé, que nos explicou que o órgão está se movimentando para reverter a taxação sobre o café. É importante mencionar que os Estados Unidos é o país mais importante em termos de consumo de café, ao redor de 24 milhões de sacas, e o Brasil é o principal fornecedor nesse mercado, com mais de 30%. Então nós estamos fazendo todo um trabalho, uma agenda positiva, junto aos nossos parceiros, a National Coffee Association, e membros desta associação, junto à administração Trump, porque existe uma agenda positiva nesse sentido. É importante lembrar que o café gera muita riqueza nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que importa café e agrega valor na industrialização. Para cada $1 de café importado, são gerados $43 na economia americana. Então existe uma agenda positiva, existe um trabalho feito. E nós temos a esperança de que o bom senso prevaleça. Portanto, estamos nessa agenda positiva, esperançosos de que nós tenhamos uma condição muito mais apropriada e adequada para o comércio de café do Brasil para os Estados Unidos. Então é isso, gente. Vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos, não é, então? Para ver como é que vai ficar essa situação, que a gente já percebeu que pode sim prejudicar muito o comércio e as exportações capixabas. Obrigada, Marcos. Obrigada, Enio. E nós vamos ficar na torcida para que essa situação se normalize e
termine da melhor forma possível. Histórias que inspiram. Conheça quem transforma o agro. Do Papo de Especialista, vamos agora para as nossas histórias de sucesso, histórias inspiradoras de produtores. E você pode mandar a sua história. Você tem alguma história aí? De alguma atividade que você tem na sua propriedade que possa inspirar a sua história para outras pessoas? Participe, mande a sua história ou entre em contato conosco para mais informações. O nosso WhatsApp 995 11 15 36. E a história de hoje, então, ela vem lá de São Domingos do Norte. Nós vamos contar hoje a história da Letícia Dalmaso Melotti. Já deixo um abraço fortíssimo para ela, que eu encontrei lá na Feira dos Municípios. Pessoa bacana demais e com uma história bem inspiradora, então. Pois é, Rose, como você mesmo disse aí, ela é de São Domingos do Norte, né? Letícia Dalmaso Melotti, e ela não tinha nenhuma experiência no campo. Professora, funcionária pública na área ambiental, nunca havia trabalhado de fato com a terra. Em 2015, movida pelo desejo de preservar a propriedade do avô, Letícia, então, decidiu se dedicar ao cultivo de café. Em 2017, ela foi em busca de conhecimento, então, e recebeu orientações sobre o manejo do Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar, a ATEG, e conseguiu iniciar sua caminhada. Um ano depois, ela já visitou a Semana Internacional do Café e teve um contato maior com o universo dos cafés especiais. E a Letícia voltou da SIC motivada e decidida a apostar em um pequeno lote de café especial. E a partir dali foi um pontapé inicial. Desde 2019 a marca Café Dalmaso existe. Hoje já é registrada, tem empresa, né? Então foi essa virada de chave aí que deu a necessidade também pelo processo de commodity, né? Que era um sistema bem assim rústico, não tinha um cuidado, e aí tendo isso como alimento, a gente também pensou em ter esse diferencial, e hoje nesse cotidiano a gente percebe que foi a melhor opção, né, que a gente desenvolveu aqui na propriedade. Mesmo movida pelo desejo, Letícia encontrou a falta de informação um obstáculo. Além disso, foi desencorajada por alguns conhecidos e familiares. Ao longo do tempo, precisou então se dedicar à técnica e focar no que queria realizar. E também, sim, teve pessoas da própria família que desencorajou, achava que a gente não era capaz, mas tudo bem. Infelizmente as pessoas estão aí mais para te criticar do que para te elogiar, né? Mas no final deu tudo certo e a gente está com bastante projeto para esse ano ainda. E então, essa história da Letícia é muito bacana. Quando eu conversei com ela a primeira vez, já deve ter uns 3 anos, é interessante isso aqui, ela falando, né? Que as pessoas desanimavam ela, as pessoas da própria família, porque ela era mulher, solteira, sozinha lá na roça, nunca tinha lidado com a roça, então assim, ela enfrentou tudo e todos para colocar esse sonho dela aí de pé. E com poucos recursos também, Rose, Letícia buscou fazer o melhor dentro das suas possibilidades. A logística não era tão fácil, complexa, a motivou a investir em sua própria torrefação, inaugurada em 2024. Desde então, já torrou mais de 4.000 quilos de café, tanto da sua produção quanto de outros cafeicultores. Hoje também tem uma linha de café gourmet. Então eu tenho hoje 2 produtos. Eu tenho o café especial, né, que é um café mais despolpado, que aliás é um café despolpado, e eu tenho o café gourmet, que é um blend de café colhido mais maduro e que passa um processo de classificação também, igual os outros, e vai no pacote também. Então a gente tem também essa comercialização do café gourmet. E o café dela é bom, tá? Tomei lá na feira também. Mais recentemente, Letícia apostou em um novo projeto, uma cafeteria às margens da ES 080. O espaço, previsto para ser inaugurado entre a última quinzena de julho e a primeira quinzena de agosto, já ela está inaugurando, olha isso. Está sendo desenvolvido para se tornar um ponto de parada para viajantes, com pão de queijo, vinhos, geleias e outros produtos regionais. Então a ideia é ter um pouquinho de tudo para atender aquela pessoa que está passando
e gosta de comprar coisas e tanto se alimentar como também encontrar coisas que sejam de boa qualidade para presentear ou para consumo próprio. Pois é, tem gente que parece que quanto mais você fala, não vai dar certo, você não vai conseguir, é difícil, parece que isso aí é um combustível. É um estímulo, ela, né? É um estímulo, né? E rompeu as barreiras e conseguiu muito mais do que pretendia, né? Exatamente. Muito Parabéns, boa história. Letícia. E um abraço, né? Você sabe da minha admiração pelo seu trabalho e eu fico muito feliz de poder contar aqui a sua história. Vamos agora no nosso Momento Agro para a Agenda do Produtor. É hora da Agenda do Produtor. Feira Agro Natercop 2025 em Santa Maria de Jetibá. No próximo final de semana, nos dias 17, 18 e 19 de julho, acontece a edição da Feira da Natercop lá em Santa Maria. No último final de semana a gente teve, melhor dizendo, há 15 dias a gente teve em Nova Venécia. Agora chegou a vez de Santa Maria. O evento acontece no Centro de Eventos Cultural e Esportivo Sofia Arnolfsberger, lá em Santa Maria de Jetibá. A programação, gente, está bem diversificada, tá? E aí eles têm alguns temas que serão tratados nas palestras, como irrigação do café, o caminho para altas produtividades, mitos e verdades sobre investimentos do agro e energia e sustentabilidade na produção de ovos. Santa Maria, que é a terra dos ovos, né, então? Pois é, e vamos de feira também, Rose. Feira de agronegócio da Coabriel. Vai ser nos dias 24 a 26 de julho, na área de eventos da cooperativa lá em São Gabriel da Palha. Tem um Instagram aí para quem quer mais informações, ó. instagram.com/feiracoabriel. E os eventos continuam, então. Dessa vez em Linhares, nos próximos dias 31 de julho, 1 e 2 de agosto, Linhares recebe a Lidera Agro. É uma feira de agronegócios que acontece no Parque de Exposições, ali no bairro BNH. Nos próximos programas, nós vamos trazer mais informações sobre a Lidera Agro. Mas você que ficou curioso já pode acompanhar tudo lá pelo Instagram do evento, que é o @lideraagro, tudo junto. Muito bem, ouvimos histórias inspiradoras, conversamos com especialistas, falamos das nossas feiras. Vamos tomar um cafezinho, fazer uma pequena pausa e voltamos já já. E na volta, então, nós vamos falar de sustentabilidade. Produtores falam dos benefícios da polinização na produção de café conilon. Todo sábado você ouve das 7 às 8 da manhã. Momento Agro, aqui na Rádio Gazeta. Rádio Gazeta. Você está ouvindo Momento Agro, de olho no futuro. Sustentabilidade no agro. Voltamos com o Momento Agro na Gazeta FM, nossa frequência é você, e falando sobre sustentabilidade, Rose. Vamos lá então, porque hoje nós vamos concluir aquele nosso bate-papo sobre meliponicultura e seus benefícios para o meio ambiente e a produção de café. No programa de hoje, nós vamos ouvir alguns produtores que vão contar pra gente os benefícios da polinização na produção de café conilon. São produtores que já fazem uso dessa técnica há algum tempo. Bom, nós já falamos aqui que a prática da melipolinicultura ajuda na polinização das plantas. Já falamos da sua importância para a produção de alimentos e também para a produção e qualidade do conilon. E hoje, então, como eu já disse, nós vamos falar com 2 produtores que têm essa experiência e também com o Lomi José da Silva, pioneiro no estado na polinização de café conilon. Ele é o presidente da Associação de Apicultores de Aracruz, a Apiara. E ele trabalha com abelhas há mais de 30 anos. No início, colocava as colmeias na lavoura só para produzir mel e há 10 anos coloca também com o objetivo de polinizar o café conilon. E ele explica, então, que o conilon é uma planta de polinização cruzada e que depende do vento para polinizar. Com cafezais cada vez mais adensados e enfolhados, o vento não consegue entrar e acaba acontecendo uma barreira para a fecundação dos grãos de café. E aí a necessidade da abelha, que a abelha ela entra para incrementar e para potencializar a planta que está ali dentro, que às vezes está fechada
vegetando muito e o vento não consegue entrar. E aonde o vento não entra, a abelha faz a polinização porque ela vai de flor em flor. E aí aumenta a produtividade do café, melhora a qualidade do café, melhora a qualidade da bebida, aumenta no peso do café. Então não é só na quantidade de caroço, mas também no peso, na densidade do café ali, que vai pesar bastante. E aí o produtor tem essa vantagem, né? Sem a informação de que era necessário plantar vários clones de Conelon para acontecer a polinização cruzada da lavoura, há alguns anos o cafeicultor Giovanni Malovini, de Três Irmãos, interior de Aracruz, resolveu investir na polinização com as abelhas. Aí a gente vinha sofrendo com uma área lá e todo ano carregava pouco e não tinha Cristo que... a adubação boa, tudo era certinho. Aí só que o pegamento não segurava. Aí a gente conheceu o Lomi. No primeiro ano que ele colocou, a produção, assim, acho que deu um salto uns 40%, além do que estava dando, não tem? Foi uma coisa que até a gente não esperava, né? Aí, antes disso, a gente já tinha arrancado uma carreira pelo meio, né? E tinha plantado outra variedade, mas ainda não estava suprindo a necessidade. Só depois de ter colocado as abelhas que assim a gente viu o resultado mesmo. E deu tão certo, então, que o Giovanni tem atualmente fixo na propriedade dele 3 apiários. Na verdade, os 3 apiários acabam que talvez sendo até pouco, não tem? Mas a gente vem tendo um resultado bom. Quem também faz a polinização há cerca de 10 anos no Café Conilon é o Dário Guzzo, de Rio Francês, também em Aracruz. Dário fala dos benefícios que percebe desde que começou a fazer a polinização com as abelhas. Toda época, uma época dessa que está se aproximando para a florada, ele traz as abelhas ali e põe. Eu preparei um lugar aqui no Aceiro da Mata. Ele põe em 2 pontos aqui nas minhas roças e a gente vem observando que toda florada de café, o volume de abelha aumenta, mas aumenta mesmo. Automaticamente, para a gente, para a lavoura de café, é interessante também, muito bom. Que a gente começou a notar que as ramas agora, as vergontas de café, as rosetas estão mais cheias. Outra coisa, não tem aqueles caroços coquinho que dá no meio, aqueles caroços de uma bandinha só. Então, tipo assim, isso aí a gente vê que faz parte da polinização, entendeu? Ou seja, então, é sustentável e rentável ao mesmo tempo, não é? Pois é, fica então essa dica para os produtores que acompanham o nosso Momento Agro aqui na Gazeta. Tecnoagro, inovação no campo. Vamos então de Tecnoagro, então? Vamos lá. Muito além do chocolate, pesquisas desenvolvidas no IFES Campos Linhares podem multiplicar o uso do cacau. O IFES Campos Linhares vem desenvolvendo uma série de iniciativas com o intuito aí de fortalecer a cadeia do cacau no Espírito Santo. E tudo começou em 2018 com a criação do Núcleo de Incubação de Empreendimentos do campus. Em 2021, eles criaram o Laboratório de Tecnologia e Inovação do Cacau e do Chocolate, um espaço dedicado à pesquisa, à prototipagem e desenvolvimento de produtos com foco no cacau. Ali nós oferecemos cursos desde o básico, né, de fabricação de chocolate até o curso mais avançado, algumas oficinas, né, também treinamentos em análise sensorial, capacitações para os produtores rurais e estudantes. Nós também trabalhamos projetos de pesquisa e extensão voltados para o aproveitamento integral do cacau, como a casca, né, que é um subproduto muito rico em fibras e também compostos bioativos. E a nossa ambição é a parte sensorial, né, nós estudarmos os diferentes aromas e sabores do cacau capixaba. Esse que nós acabamos de ouvir é o Giovanni Alípio Nascimento Silva. Ele é diretor de pesquisa, pós-graduação e extensão do IFES. O especialista explica que o objetivo desses trabalhos é fortalecer a cultura cacaueira como oportunidade de geração de renda e valorização regional. Vale lembrar que o cacau é muito importante, não é, então? Já foi muito importante para a história e economia também de Linhares, né? O projeto envolve a capacitação de produtores e futuros empreendedores, promove o uso da fruta e incentiva o consumo de produtos de valor agregado. Também tem o objetivo de aproximar a ciência e a tecnologia
essa tradição cacaueira do município que eu acabei de falar. Por que é importante trabalhar o tema cacau? Porque é uma cultura estratégica para o Espírito Santo, principalmente para Linhares, tanto pela tradição quanto pelo potencial econômico, né? E também trabalhar um tema que valoriza uma cadeia produtiva, né? Pode criar infinitas oportunidades de emprego, fomentar empreendedorismo e promover sustentabilidade, é muito importante. Também existe, né, uma grande demanda hoje no mercado por produtos diferenciados, artesanais, né? E o cacau acho que pode ter potencial para se destacar aqui no mundo, né? Não só o cacau em si, mas o chocolate e os derivados também, né? Como cerveja, entre outros produtos também que a gente possa fazer. Com o passar do tempo, o grupo de estudos já fizeram visitas técnicas na Europa, firmaram parcerias técnicas e passaram a oferecer capacitações. Trabalham na formulação de chocolates baseado nas características encontradas nas amêndoas dos produtores locais. Criaram um software com inteligência para classificar as amêndoas e avançaram na formulação de subprodutos. Por fim, Giovanni aponta inúmeras utilidades para o cacau que, sem dúvida, justificam os estudos em torno da fruta. Gente, prestem atenção no tanto de coisa que o professor lista que é possível fazer com cacau e que eles estão lá no laboratório testando e tentando colocar em prática. Cacau é uma fruta incrível, né? Apesar de hoje a gente usar só 15% da fruta, ele vai muito além do chocolate, né? Nós podemos usar a polpa de sucos, geleias, sorvetes, casca de cacau nos chás, fazer farinhas, né? Ração, fertilizante. As amêndoas, né? Podemos produzir muitas coisas, tem gente consumindo in natura essas amêndoas, né? A diversidade genética do cacau também nos permite explorar uma variedade de sabores, aromas, infinitas oportunidades de inovação e desenvolvimento de novos produtos. Pois é, Rose, a gente vê o cacau há tantos anos e nem imaginava que era possível fazer tanta coisa, né? Pois é. É a tecnologia e a ciência a serviço do agro, né, então? Realmente. Parabéns, então, ao professor Giovanni pelo trabalho e obrigado aí por estar partilhando com os ouvintes aqui da Gazeta, no nosso Momento Agro, esse trabalho tão bacana, né, para a cacauicultura capixaba. Vale registrar, então, que a cacauicultura capixaba, ela vem crescendo muito, assim. Linhares continua soberano aí na produção de cacau, mas a gente tem municípios como Rio Bananal, Marilândia, Jaguaré, que já começam a despontar também para a produção de cacau. Então a pesquisa certamente vai ser interessante para o estado todo. Beleza. Agroturismo, gastronomia e cultura rural. Falando em estado todo, vamos falar do nosso momento agroturismo, né? Destinos, gastronomia, experiências de turismo rural, aqui no nosso Momento Agro, Rose. E a história dessa semana, melhor dizendo, e o exemplo dessa semana é aqui mesmo do interior de Linhares. Então, nós vamos contar a trajetória de sucesso de uma família que há quase 30 anos resolveu investir no turismo rural. É a família do José Roberto Guasti, que resolveu abrir o sítio da família para receber visitantes interessados em pescar, em consumir ali mesmo peixe fritinho, fresquinho na hora ou levar para casa, né? Pois é, então, foi assim que nasceu o Pesque Pague Nívia, ali no Córrego Farias, interior de Linhares. E surgiu com a ideia de que na época existia toda aquela questão dos Pesque Pague aí na região de São Paulo, principalmente. E como a gente tinha aqui na propriedade um tanque de criação de peixe, nós então resolvemos fazer esse início. E de fato começou como Pesque Pague Nívia. O foco principal era a pescaria e tinha a opção de fazer esse peixinho frito aqui no local. Depois veio incrementando aos pouquinhos, né? Aí foi criando algumas alternativas, né? Então passou a ter na sequência o self-service, o almoço. Aí em seguida veio também a questão, né, do camping. Depois veio a questão da pousada, então isso foi se ampliando. Após todas essas mudanças, o espaço passou a se chamar Nívia Rural. O local, em meio à natureza, ideal para caminhadas e trilhas, ar puro, água limpa para o banho na época do verão e também um local muito sossegado, se tornou um ambiente ideal para famílias. E claro, mais uma fonte de renda para o sítio, juntamente com as demais culturas que a família do José Roberto produz. É o café, é o cacau, é a seringueira e o coco. Mas com certeza o lazer ele é um componente que traz receita para a propriedade.
Não é a maior receita, mas ele forma o equilíbrio junto com as outras fontes de receita que a propriedade oferece. Além da importância, vamos dizer assim, financeira, existe um outro fator para nós que ele é importante, que é a conexão com as pessoas, né? E na medida que a gente oferece um local onde as pessoas se revigoram as energias, onde as pessoas se sentem bem, onde se oferece um contato muito saudável com a natureza, justifica também e dá para nós o prazer de poder oferecer o que nós criamos a princípio para nós, oferecer isso para as pessoas que nos frequentam. Com tantos anos de experiência, Zé Roberto, que trabalha ao lado da esposa, deixa um recado para quem pensa em transformar a propriedade da família em uma nova fonte de renda. Primeiro que você tem que cuidar do espaço seu, assim, sempre com muito carinho, né? Primeiro pro seu usufruto, né? E primeiro você tem que olhar a sua propriedade e enxergar nela que você está cuidando bonitinho, fazendo dever de casa para que ela seja apresentável, adequada, para que as pessoas possam frequentar. Em segundo, ter a disposição de trabalhar bastante, porque normalmente o tempo que as pessoas têm para passear são os finais de semana, os feriados prolongados, né, principalmente, e férias. Então, justamente o período em que você vai ter que estar disposto a estar recebendo as pessoas no estabelecimento. E no mais, é acreditar, né, na ideia, é partir para cima, trabalhar, não tem dificuldade não, tá? Obrigada, Zé, por participar do nosso Momento Agro e parabéns pelo empreendimento de sucesso. Quase 30 anos, eu acho que já deu certo, né, então? E é uma localidade muito bonita e conhecida dos linharenses, né, Rose? Exatamente, vale a pena conhecer. Momento Agro e a previsão do tempo. Chegou a hora da nossa previsão do tempo. Hugo Ramos, lá do Incapé, trazendo a previsão do tempo ou as previsões para a semana aí, para você, produtor rural, para saber como que vai agir durante a semana com as suas atividades aí no campo. Será que o frio continua aí, então? Eu acho que continua. Vamos ouvir, então, o Hugo Ramos, do Incapé. Bom dia, minha gente do campo. Aqui é o Hugo Ramos, meteorologista do Incapé, trazendo a previsão do tempo para você que planta, cuida da criação e vive da terra por todo o norte do Espírito Santo. Neste sábado, o tempo segue instável. Por causa da umidade que vem do mar, o céu fica nublado. E tem previsão de chuvas rápidas ao longo do dia, inclusive aí no interior e no litoral. O vento sopra com intensidade fraca a moderada, o que exige atenção, especialmente em áreas com cobertura leve ou estruturas móveis do campo. No domingo, a história se repete. Mais um dia com variação de nuvens e pancadas de chuva fraca. Mas aqui no norte, essas chuvas são menos frequentes do que no sul do estado. Ainda assim, é bom planejar bem as atividades do dia e evitar aplicações de produtos que exigem tempo seco. Na segunda-feira, o tempo melhora bastante. O céu abre, o sol volta a aparecer e não há previsão de chuva. É o momento ideal para fazer colheitas, preparo de solo e adubação orgânica, ou até mesmo aplicar controle biológico de pragas. O vento ainda sopra com força moderada no litoral, então atenção com a irrigação em áreas descobertas. A partir de terça-feira, o tempo fica firme em todo o norte, sem previsão de chuva e com redução da força dos ventos no litoral. Essa sequência de dias estáveis é excelente para avançar com o manejo das lavouras, monitorar pastagens e garantir o uso racional de água nas irrigações. Lembre-se, proteger o solo com palhada, evitar queimadas e manejar a água com cuidado são atitudes que fazem a produção crescer com mais sustentabilidade. Para mais informações, acesse o site do Incapé em meteorologia.incapé.es.gov.br. Um abraço forte a todos os trabalhadores do campo e até a próxima previsão. Obrigado, Hugo Ramos, pelas informações diretamente do Incapé para o amigo produtor rural, para saber como é que vai se comportar o tempo durante esta semana. E assim, então, nós finalizamos mais um Momento Agro. Pois é, rapidinho passou. Um prazer estarmos juntos em mais um sábado aqui na Gazeta, Rose. Isso aí, então, um prazer mesmo. Nós aproveitamos e convidamos você de casa para participar conosco. Nos mande uma mensagem nas redes sociais da Rádio Gazeta FM, no @GazetaFM Norte, e mande sua sugestão de pauta, sua história de vida
ou outra contribuição que você desejar nos mandar, vai ser um prazer te atender. E eu tô esperando você aqui no WhatsApp também, hein? 99511-1536. Participe! Lembrando, então, que todas as edições do nosso programa estão lá no Spotify. É só você procurar Momento Agro, Rádio Gazeta e escolher lá o que você quer assistir, que tá tudo lá. Este programa foi apresentado por mim, Rose Ronquete, e pelo meu amigo Inton José. Produção das nossas parceiras aqui, a Rose Ronquete e a Beatriz Eleodoro. E a edição é do Paulo Lúcio. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Grande abraço, pessoal. Obrigada pela audiência e até o próximo sábado. Até. Você ouviu na Rádio Gazeta Momento Agro. Rádio